A sobrevivência nacional. Amigos, cidadãos comuns preocupados com nossos filhos, netos, parentes, sociedade em geral, embora não especialistas em mídias, continuamos neste momento conturbado a levar ao nosso povo opiniões e perspectivas. O país sob intromissão do Império Americano, mais recente de forma ostensiva desde 1954, quando Getúlio foi derrubado e suicidas. 1964, quando um golpe militar de origem e financiamento estrangeiros derruba o presidente eleito João Goulart. E depois, de forma constitucional, mas submetido aos ditames do Consenso de Washington, ao menos desde 1989. Os resultados, à nossa volta. A sociedade brasileira vive um estado fracassado de exceção, informal, implícito, autoritário em termos de exercício do poder. A pregação do executivo brasileiro e aliados nega o debate, desqualifica adversários, busca destruir e despedaçar a sociedade, pensando depois reconstruí-la, e defende apoio incondicional, sem discussão, às posições do líder, que seria um mito, entre aspas. Para onde caminhará a situação descrita, sob liderança ligada e dependente dos interesses do Império? A saída brasileira da situação descrita esteve, está e estará limitada ao âmbito das oposições. Em crise, o Império do Capital, Estados Unidos, passou a impor uma flexibilização de direitos generalizada, o que já ocorre no Brasil. Uma retirada de direitos sociais em especial, pois o grande capital, sem condições de acumulação e ampliação de lucros ao nível desejado, com os atuais direitos concedidos aos trabalhadores, seja quanto à previdência ou saúde. Os espaços democráticos precisam ser aproveitados no sentido da defesa de direitos sociais e políticos. A crise do grande capital sugere que ele não mais é capaz de garantir lucros adequados num sistema democrático e humano, isto é, numa democracia, ainda que limitada, caso daquela do bem-estar social, respeitando-se direitos humanos e do meio ambiente, ou sequer as constituições e legislação em vigor. Pelo ressaltado, talvez nunca a luta democrática e nacional, muitas vezes desprezada, tenha sido tão importante para o povo em geral, seja quanto à manutenção e aumento de espaços democráticos, como na defesa e ampliação de direitos, em sério risco. Está não no horizonte como outrora, mas já à vista, nada mais, nada menos do que o esfacelamento da nação, como um dia pensaram e previram figuras do porte de Bautista Vidal, Barbosa Lima Sobrinho e o general Andrada Serpa. Meus amigos, caminhando o Jornal TV, fatos em destaque. Mas eu antes gostaria de falar com vocês sobre o sorteio de livros. Nós sortearemos entre os inscritos do nosso canal um livro toda semana. Mas é importante que os inscritos nos mandem os seus e-mails. E no caso, para o e-mail nosso, caminhandojornaltv@gmail.com, para que possam receber os livros. Vão ser livros daqueles que estão na mesa e outros livros que nós recebemos de escritores em nosso programa. Esse livro será uma oferta da Civilis e EPED, que é uma companheira nossa aqui na produção do programa. Jane, fatos em destaque. O que mais impressionou você nos últimos tempos na política brasileira ou internacional? O que mais me chamou a atenção essa semana foi a fala absurda do Bispo Macedo ao dizer que as mulheres não devem fazer faculdade porque isso prejudicaria o casamento delas, porque elas ficariam mais inteligentes que os homens e os homens se sentiriam inferiores a elas. E que ele não permitiu que as filhas fizessem faculdade. Elas só iam resolver depois de casadas. Foram só até o ensino médio.
Quer dizer, isso é o cúmulo do medievalismo, tudo pensamento retrógrado, que não dá mais para conviver com isso. Bolívar, seu fato. Bem, eu quero abordar uma temática, a meu ver, muito importante. Porque fica essa imprensa aí dizendo que a menina, jovem menina de 8 anos de idade, Ágata, morreu por incursões do confronto da polícia com o tráfico de drogas nos morros, etc., nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Ela não morreu, ela foi assassinada. De qualquer forma, a meu ver, ela foi assassinada por este governador inescrupuloso, esse Wilson, que vem acionando a polícia de forma a que ela atire para matar, de um governo, de um capitão também, que fica ensinando que tem que ter arma de um lado, arma de outro. Ora, as drogas não existem no morro e nem as armas. Elas existem na base dos morros, na base, no perímetro da periferia. Evitem as armas chegarem dentro dessas comunidades. Professora. Bom, o meu repúdio hoje vai para o nosso teatro brasileiro, que mais uma vez traz assim uma coisa horrível com a nossa grande dama do teatro, nossa maior, talvez, atriz Fernanda Montenegro, que foi chamada de sórdida porque ela disse que ela preferia ser queimada como bruxa em cima dos livros do que participar dessa coisa ruim que está no país em termos de cultura. Então, assim, esse senhor chamado Roberto Alvim, diretor da Funarte e dramaturgo, chamou, assim, colocou ela abaixo de qualquer coisa ruim, sendo ela essa grande dama do nosso teatro. Isso é muito ruim. Eu queria citar o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Ele questiona a validade dos estudos científicos. Eles não servem para nada. Ao não servirem para nada, aí sim justifica a política que ele vem traçando de desmonte da pesquisa e da educação nesse país. Ele também acena para o grande capital, e eles gostaram, obviamente, ao dizer: o Brasil está à venda. Avisa sem nenhum pudor: olha, podem vir para o Brasil, isso aqui é terra de ninguém, vocês podem explorar, podem pegar todas as nossas riquezas, porque elas estão aqui para isso mesmo. Esse é o meu fato em destaque. Qual é o meu fato de destaque que passa por cima de tudo isso e atinge a cada um de nós? A questão do direito à vida e a questão do direito de ir e vir. Que nós não temos mais direito de ir e vir, todos sabemos. Mas agora o direito de ir e vir está se ligando ao direito à vida. Vejam bem, estações de trens todo dia interrompidas por traficantes com venda de drogas dentro dos trens e nas estações. Por outro lado, condomínios, inclusive condomínios da aeronáutica militares, também com bandidos extorquindo os moradores, inclusive os próprios militares. De outro lado, nós temos pelotões da polícia militar dando informações aos bandidos do que vai ocorrer, dos ataques e tudo mais. O Whitson já falaram aqui o que ele faz, esse governador. Então nós temos uma situação em que agora as nossas vidas estão em perigo o tempo todo. Há assaltos os mais diferentes. A Costa do Sol, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde se vai para vários lugares turísticos. Os assaltos estão sendo ali diários. Ônibus, 63 ônibus assaltados nos últimos momentos, indo para a Costa do Sol. Carros cercados ali por bandidos, parando, motos arrancadas, grupos que se escondem nas marginais, na linha marginal das estradas e atacam motoristas, ônibus e tudo mais. E sem o poder público ter condições de reagir. Nem falamos sobre o caso do Ceará, com 50 ataques diversos a nível de uma verdadeira guerra civil nos últimos dias.
Então nós estamos enfrentando no Brasil um problema gravíssimo. As Forças Armadas brasileiras variaram e variam no espaço e no tempo sobre a condução ideológica. Ela não é algo estratificado, parado no espaço e no tempo. No caso particular do Exército brasileiro, ele passa a ter uma ponderação muito forte a partir da proclamação da República. Mas o Exército lutou contra a abolição, ou melhor, a favor da abolição dos escravos, lutou contra a escravatura. Deodoro da Fonseca foi uma personalidade ímpar nesta luta. É fundamental a vertente de Benjamin Constant na questão do positivismo. No caso militar, existe uma doutrina básica e durante algum tempo o eixo da doutrina da formação do militar brasileiro é uma visão anticomunista em defesa do capitalismo do mundo dito ocidental cristão, o que fica cada vez mais difícil porque a Igreja Católica tem tido uma vertente mais avançada em aproximação das lutas com os povos, através da teologia da libertação. Muito se fala em corrupção e no enorme desvio de recursos públicos que ela causa. Esse monumental caso de corrupção é a dívida pública. Agora vejamos quanto será destinado para juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública federal. Assustadores 47,4%, ou mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Ou seja, quase metade de tudo que o governo arrecada é entregue de mão beijada ao mercado financeiro, aos bancos e especuladores. Como a Auditoria Cidadã da Dívida tem denunciado nos últimos 14 anos, a dívida pública brasileira é cheia de indícios de ilegalidades, ilegitimidades e fraudes. Começa a crescer a partir do golpe de 64, deixando de ser um instrumento de financiamento do Estado brasileiro e passa a se tornar um mecanismo de desvio de dinheiro público. O maior caso de corrupção institucionalizado do país não investigado. Não podemos deixar que os brasileiros continuem ignorando a dívida pública. O que vemos no Brasil, além de tudo isso? O que estamos vendo, na verdade, não é meramente um comportamento doentio de Bolsonaro. O que nós estamos vendo, na verdade, é Bolsonaro seguindo, e os Bolsonaros, a família, seguindo uma determinada diretriz com seus ministros, exposta em teorias políticas que vão a Steve Bannon e a Breitbart, e que Trump as incorporou em parte e que estão sendo usadas como um determinado laboratório em algumas partes do mundo, aparentemente no Brasil, na Hungria,
e outros países. Mas, além disso, há outros problemas. A teoria de Bolsonaro é essa, a teoria seguida por Bolsonaro e os seus, é essa que mencionamos, Steve Bannon, Breitbart. E qual é essa teoria? Uma teoria que para construir um novo Estado, mais purificado, melhor, é preciso destruir o antigo. Daí as táticas destrutivistas dos bolsonaristas. Também um desprezo pelos estudos da sociologia, da filosofia, da política. Além disso, um apelo às religiões, ao fundamentalismo religioso, principalmente evangélicas e outras. Esse uso das religiões é deliberado e planejado politicamente. Amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje vou falar do meu estado, Santa Catarina, que é o estado Barriga Verde. E esta canção que eu fiz se chama Barriga Verde. Mas como é triste esta solidão, ai que saudade eu sinto nesse instante, ao me lembrar de Santa Catarina, o meu estado assim tão distante. Hoje vivo entre duas capitais, só que em São Paulo eu cheguei primeiro, onde aprendi a viver sozinho. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde aprendi a viver sozinho. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. Deixei a terra dos meus verdes campos, que no inverno o frio é demais. Neve geada branqueando a relva, o vento sul castiga os animais. Nas lindas praias catarinenses, do Rio Grande até o Paraná, amigos e serestas e mulher bonita, de saudade infinita eu tenho de lá. Laiá, 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 laiá. Estão querendo isso, privatizar a universidade. Quer dizer, hoje, grande parte dos estudantes, já está provado isso, nas universidades públicas, mais de 50%, se eu não me engano, 58%, são jovens, filhos de famílias que ganham até 2 salários mínimos. Quer dizer, é uma mentira dizer que é a elite que tem os filhos na universidade. A maioria dos nossos alunos são filhos de famílias pobres, que se deixar de existir o ensino público e gratuito, não vão poder mais estudar. Muitos são os primeiros membros da família que conseguem chegar na universidade. É comum isso. É o primeiro filho que chega na universidade. E isso aí, se não tiver bolsa, se não tiver assistência social, esses jovens não vão conseguir estudar. Simplesmente vai acontecer isso. Então precisa conscientizá-los disso, precisa discutir isso com eles, e eles precisam se organizar para lutar para isso. De forma organizada, que não seja simplesmente vamos para a rua, depois volta para casa e tudo acabou. Que a organização se mantenha, que se formem grupos de estudo, que se estude, né, que se conheça a realidade brasileira. Não basta só conhecer o marxismo, tem que entender o que é o Brasil, a estrutura econômica, social, política do Brasil, para poder transformá-la, senão não vai conseguir. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Meus companheiros, a política econômica do governo Bolsonaro, liderada pelo ministro Guedes, começa a dar seus resultados para a classe trabalhadora. O primeiro sintoma desse resultado é a greve.
a greve dos Correios, a greve da Embraer. A Embraer privatizada, tá? Entregue de mão beijada a preço de banana para a Boeing. E os Correios, já anunciado a sua privatização também. Isso tem levado não só ao desespero dos trabalhadores que buscam como resistência à greve contra uma política que tem por único objetivo agraciar o capital com recurso público. Afinal de contas, se alega que os Correios ninguém nem mais envia carta, né? Esse foi o discurso do senhor Paulo Guedes. Ora, se ninguém envia carta, se os Correios não servem para nada, por que o setor privado tem interesse em adquiri-lo? É algo a se pensar. Os empresários, o capital, não investem seus recursos, seu dinheiro em atividades que com certeza terão prejuízo. Bolívar, qual a sua dica dessa semana? É ter um olhar crítico a todas essas notícias que estão sendo colocadas no ar, na imprensa escrita, falada de qualquer jeito. Observar também os comentários que as pessoas estão fazendo na rua, às vezes, porque tanto fato acontecendo, eu vou utilizar até um termo que não é vernáculo, tanta burrificação destes governos que nós temos de estar atentos para não sermos envolvidos e levarmos uma bala perdida nas nossas crianças, nos idosos e um ser humano de qualquer matiz. Ora, Jane, qual a sua dica? Bom, a minha dica é fazer uma visita ao Parque das Ruínas em Santa Teresa, que tem uma vista maravilhosa lá de cima. Fica na rua Murtinho Nobre 169. É gratuita a entrada e foi uma casa que pertenceu a Laurinda Santos Lobo, que na época reunia artistas, intelectuais para grandes festas lá, e agora virou um parque, né? Todo em ruínas, mas bem conservado. Dá para ir lá e ver toda a vista da cidade, do Rio de Janeiro. É muito bonito. Irã, qual a sua dica? A minha dica é, prosseguindo com a sugestão de se remeter aos clássicos, para que possamos entender melhor essa dinâmica do capitalismo, essa crise que ronda não só os trabalhadores, mas a mudança estrutural que o capitalismo está sofrendo, seria interessantíssimo a gente se remeter ao velho barbudo Marx no Capital. Leiam os volumes do Capital. Ali nós compreenderemos perfeitamente como que é a dinâmica desse sistema, desse modo de produção capitalista. Não se iludam, a direita lê. Regina, qual a sua dica? A dica que eu gostaria de falar para vocês é o livro Fazenda Modelo, de Chico Buarque de Holanda. Muito interessante esse livro, que realmente faz a gente viver até o momento que a gente está vivendo aqui agora. Além desse livro, também do Chico, eu recomendo a música Apesar de Você, A Flor da Pele e Cálice. São músicas que dão assim uma satisfação de ouvir. Mauro, qual a sua dica, por favor? A minha dica
é no Museu da Imagem e do Som, que está situado na rua Visconde Maranguape, 15, na Lapa. E está aberto entre 10 e 18 horas, de 18 a sexta-feira, todos os dias. E é grátis. Lá está havendo toda uma exposição do acervo do MIS. Um acervo que você encontra Ferreira Goulart, Cartola, inúmeros autores, Zeca Pagodinho, inúmeros outros com documentos, as vidas e tudo mais. Então é uma boa, grátis, relativamente perto, a Lapa é um lugar central, perto de tudo, então há uma grande possibilidade de ser usado. Mas eu lembraria que esse MIS tem uma nova sede agora na Avenida Atlântica, posto 5, 6 por ali, um prédio de 8 andares, maravilhoso. Só que, como tudo no Brasil, o prédio tem a obra parada desde 2015, que não termina. Mas ainda assim o MIS, Museu de Imagem do Som, continua mostrando seu acervo e mostrando todo o seu potencial a serviço do público na rua Visconde Maranguape, 15, na Lapa. O menino levanta o gargalho, o outro a lâmina. A fome é a medida da miséria. Corta os ventos, termina o sonho. Tecem seus trapos com os ouriços do mar. Não ordenam a beleza corpos sem sabonete. Ferem, roubam o dia, roubam a noite. Levam bolsas e espelhos. Refletem-se no espelho os olhos da fome. Meninos de rua, Lourdes Sarmento.